Salve, salve meus queridos e queridas, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Matemágica. Meu nome é Lucas Gotardo, eu sou professor de matemática da região de Londrina, no Paraná, e hoje nós vamos resolver o vestibular UEL 2015. Bora lá! Pessoinhas, antes da gente ir para a nossa resolução, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o like e compartilhar esse vídeo com alguém que você conhece, que vai prestar a prova da UEL ou algum vestibular aqui do Paraná, tá bom? Se você vai prestar especificamente a prova da UEL, eu tô fazendo uma revisão, então vou deixar a playlist aqui, ó, no card, tá? Essezinho que fica aqui do lado vai aparecer para você, onde você pode acompanhar lá o conteúdo de algumas partes da matemática, tem lista de exercícios e eu resolvo essas listas ao vivo aqui no YouTube, porque você pode tirar as suas dúvidas. Sobre isso também, se algo não ficar claro no vídeo ou se você tem alguma dúvida de algum exercício, de alguma lista que você está fazendo, você pode deixar aqui nos comentários ou me mandar lá no Instagram, porque eu posso resolver para você ou te ajudar, tá, o passo a passo para você conseguir realizar aquele exercício ou entender melhor como que a gente pode estudar a disciplina de matemática, beleza? Falados esses recadinhos aí, vamos a essa primeira questão que vai trabalhar com a ideia de porcentagem. Vamos lá a leitura dela, ó. Considere que um contribuinte deve pagar determinado imposto no valor de R$5.000 em 5 parcelas de mesmo valor. Sabendo que sobre o valor de cada parcela incide 1% de juros mais uma taxa fixa T de 0,82%, a assinar a alternativa que apresenta corretamente o valor de cada parcela a ser paga pelo contribuinte. Então nós sabemos o seguinte: o valor lá de R$5.000 vai ser pago em 5 parcelas. Sobre cada parcela, a gente tem os juros de 1% mais uma taxa fixa de 0,82%. Então vamos pegar, ó, qual que é o valor de cada parcela, a primeira coisa que você precisa pensar. Se eu tenho R$5.000 e 5 parcelas, então vou pegar 5.000 e dividir por 5 para achar o valor de cada parcela, não é? Ó? Então aqui, ó, uma parcela é quando eu pego lá o meu R$5.000 e divido por 5, que dá um valor aqui de R$1.000 por cada parcela. Sobre esses R$1.000, a gente tem 1% de juros mais aquela taxa fixa de 0,82%, ó. Então aqui eu vou pegar, adicionar 1% de juros e também a taxa fixa de 0,82%. Quando a gente fala em aumentos percentuais, o que você precisa ter na sua cabeça é o seguinte: este R$1.000, se a gente for representar ele em porcentagem, ele representa o meu total, o meu 100%. Se eu estou somando 1%, vai ficar 101% em relação a este preço aqui. Se eu estou somando mais 0,82%, fica 1,82 mais o meu 100%. Então, quando eu faço essa soma, a gente vai conseguir o seguinte, ó, 101,82% em relação a quem? Em relação a estes R$1.000 aqui, porque é o valor que está aumentando. Quando eu falo isso, esse D é pegar esse valor vezes o meu 1.000, tá? Independente se fosse, por exemplo, os R$5.000 inteiros, se ele tivesse falado isso, seria o mesmo raciocínio. Ou se a gente tivesse 10 parcelas lá, você ia pegar 5.000 dividir por 10, ia dar 500, você pegava 101,82 de 500, tá bom? Esse é o raciocínio de aumentos e descontos percentuais, tá? O que significa isso aqui então, ó? Esse cara, porcento, significa que eu vou pegar 101,82 e dividir por 100 vezes, que é o contexto aqui do D, o meu 1.000, beleza? Aí aqui, ó, eu posso simplificar por 100 aqui e por 100 aqui. Vai ficar 101,82 vezes 10. Quando eu multiplicar por 10, essa vírgula vai pular uma casa decimal aqui para a direita. Então esse resultado aqui, na verdade, ó, ele significa o quê? 101 pulou uma casa, ó, 8,2. Significa R$1.018,20, porque a gente está trabalhando monetariamente lá, não é? Se a gente analisa ali as alternativas, a alternativa correta é a alternativa de letra C aqui, bem tranquilinha essa questão, tá bom? Então só presta atenção nessa parte de aumentos e descontos. Vou deixar aqui no card também uma aula sobre porcentagem, se você tem dúvida de como trabalhar com isso aqui, porque lá eu explico mais detalhadamente
como que você vai analisar isso daqui, tá bom? Que tem lá o fator multiplicante da porcentagem. Aí se você quiser conferir, clica ali no izinho, vai na aula de porcentagem e aí pode te ajudar. Demorou? Vamos ao próximo. Essa segunda questão vai trabalhar lá com os números complexos na forma algébrica, falando sobre as suas operações. Vamos à leitura do exercício. Leia o texto a seguir. Na virada do século XVIII para o século XIX, um agrimensor norueguês, Wessel, e um desconhecido matemático suíço, Argand, foram aparentemente os primeiros a compreender que os números complexos não têm nada de real. São apenas os pontos no plano que se somam através da composição de translações e que se multiplicam através da composição de rotações e dilatações. Mas essas iniciativas não tiveram repercussão enquanto não foram redescobertas e apadrinhadas quase simultaneamente por Gauss, grande autoridade daquele tempo, que já em vida era reconhecido como um dos maiores matemáticos de todos os tempos. Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma composição de rotação dos pontos P e Q, representado pelos números complexos Z e W. Então, como é que funciona? Ele quer a parte principal, ele fala o seguinte, ó, composição de rotação dos pontos, que são representados aqui pelo número Z e o número W. Quando a gente estuda lá números complexos da forma algébrica, pelo menos no âmbito do ensino médio e do cursinho, a gente não cita o que é composição de rotação. E aí que é importante o texto. Se você volta no texto, aí eu recomendo que você volte aí para você ler, ó. Ele fala o seguinte, que se multiplicam através da composição de rotação. Quem se multiplica? Os números complexos. Então, quando ele cita para a gente fazer uma composição de rotação entre esses dois números complexos, que são representados pelos pontos P e Q, é simplesmente realizar a multiplicação entre eles, tá? Então, esse exercício aqui eu só tenho que fazer o quê? O produto, ó, do número Z vezes o número W. Ou seja, pegar aqui menos 3 mais 4i vezes o número W, que é 2, menos o nosso 3i aqui. Faz a distributiva, ó, o menos 3 vai multiplicar tanto o 2 quanto o menos 3i, e o 4i vai fazer a mesma coisa aqui com eles, tá? Então vamos colocar, ó, menos 3 vezes 2 dá menos 6. Menos 3 vezes menos 3i, menos com menos dá 9, então vai ficar menos com menos dá mais, 3 vezes 3 dá 9, e aí ficar 9i, ok? 4i vezes 2 aqui, ó, vai dar 8i positivo, então vai ficar mais 8i. E aqui o 4i vezes menos 3i, 4 vezes menos 3 dá menos 12, e i vezes i dá i ao quadrado, certo? Chegou aqui, você precisa se lembrar lá o que significa a unidade imaginária, ó. Quando a gente cita aqui unidade imaginária, sempre que aparecer esse izinho aí no contexto de números complexos, você vai se remeter a isso daqui, tá? Se ele estiver lá na forma algébrica. Quando você pega esse i, ele é a representação lá da raiz quadrada de menos 1. Se eu elevo ambos os membros ao quadrado, eu vou concluir aqui, ó, que i ao quadrado é o equivalente a menos 1. E isso daqui é a parte importante pra gente. Porque como as respostas estão na forma algébrica, esse i eu vou manter dessa forma aqui mesmo. Mas esse i ao quadrado aqui, ó, eu vou acabar substituindo por quanto? Por menos 1. Tudo bem? Então como é que vai ficar aqui, ó? Vai ficar menos 6. Aqui eu vou fazer a operação, ó. 9i mais 8i dá 17i. E aqui vai ficar menos 12 vezes menos 1. Menos 12 vezes menos 1 dá 12 positivo, não dá? Então vai ficar, ó, menos 6 mais 17i mais 12. E aí eu posso fazer a operação, ó, menos 6 mais 12 dá 6. Então isso aqui é o equivalente a 6 mais 17i, o que corresponde aqui à alternativa de letra E, tá bom? Então só toma cuidado porque geralmente a gente fala, né, nas questões de matemática, o texto não é importante. Isso acontece em algumas questões mesmo, não tem problema. Mas esse caso é importante porque, como a gente nunca estudou isso no âmbito do cursinho do ensino médio, o que é a composição de rotação de números complexos, então aqui é importante a gente pensar, porque ele dá a dica que é só multiplicar os dois números, tudo bem? Vamos à próxima questão. Essa nossa terceira questão vai trabalhar com a ideia da multiplicação de matrizes. Vamos à leitura.
Uma reserva florestal foi dividida em quadrantes de 1 metro quadrado de área cada um. Com o objetivo de saber quantas samambaias havia na reserva, o número delas foi contado por quadrante da seguinte forma. A matriz A representa o número de samambaias por quadrante e a matriz B representa o número de quadrantes. O elemento A e J da matriz A corresponde ao elemento B e J da matriz B. Por exemplo, 8 quadrantes contém 0 samambaia, 12 quadrantes contém 1 samambaia. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a operação efetuada entre as matrizes A e B, que resulta no número total de samambaias existentes na floresta. Primeiro vamos entender o que significa aquele elemento A e J e o B e J que ele citou. Ó. Quando eu olho para esse elemento aqui, o elemento 0 significa que eu tenho 0 samambaias num quadrante. Quantos quadrantes tem isso? Em 8 quadrantes eu não tenho nenhuma samambaia. Em 12 quadrantes eu tenho 1 samambaia. Em 7 quadrantes eu tenho 2 samambaias. Em 16 quadrantes eu tenho 3 samambaias e assim por diante. Como ele quer encontrar o total de samambaias, o que eu posso fazer? Simplesmente a operação, não é? Ó. Como eu tenho 8 quadrantes que não tem nenhuma, eu faço 8 vezes 0, ou 0 vezes 8, tanto faz. Aí eu faço 1 samambaia vezes 12, porque eu tenho 12 quadrantes que tem uma. Mais 2 vezes 7, porque eu tenho 7 quadrantes que tem 2 samambaias. Até chegar aqui, ó, em 6 vezes 3. Mas ele quer que você representa isso através de uma multiplicação de matrizes. Aí você pode pensar, então é só colocar lá, ó, pegar a matriz A vezes a matriz B. Mas aí você precisa se lembrar do seguinte, quando a gente vai realizar uma operação entre matrizes, nesse caso a multiplicação, eu tenho uma condição de existência para que exista lá o produto. Eu tenho aqui, ó, uma matriz A do tipo, né, M por P. E eu tenho aqui uma matriz do tipo P por N. Para que eu possa fazer o produto de A por B aqui, eu tenho que necessariamente que o número de colunas da primeira matriz seja igual ao número de linhas dessa primeira matriz. Isso aqui é uma condição de existência para que exista esse produto entre essas matrizes. Então, se eu pego simplesmente aqui, ó, a matriz A vezes a matriz B, da maneira que eles estão aqui, ó, a matriz 7 por 1 vezes uma matriz 7 por 1, essa condição de existência não está sendo satisfatória. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, que uma coluna não é igual a 7 linhas. O que a gente faz então? Eu vou pegar e eu vou transformar isso daqui na matriz transposta dela. O que é a matriz transposta? É quando você pega o número de linhas e transforma no número de colunas. Então a linha vira coluna e a coluna vira linha. Ao realizar isso, eu estou mudando o tipo dessa matriz. Então veja só o que está acontecendo. Ó. A matriz transposta, eu vou colocar um ATzinho aqui. E aí, ó, era uma coluna, vira uma linha. Era 7 linhas, vira uma coluna, vezes a matriz B, que é 7 por 1 aqui, certo? Quando eu fiz isso, lembra que isso não era satisfatório? Agora está acontecendo aqui, ó. Eu estou pegando essa matriz vezes essa matriz e o número de colunas dessa é igual ao número de linhas dessa, satisfazendo aqui a nossa condição. E quando eu faço isso, é interessante que isso vai virar uma linha. Então, cada cara que vai aqui, ó, vai virar uma linha, eu posso fazer o produto disso vezes aquilo lá, mais isso, vezes esse, mais esse, vezes esse, e assim por diante, tá bom? Mas o mais importante é você pensar nesse caso aqui, então. Então, para corrigir esse erro que estava acontecendo, eu transformo na matriz transposta. Se a gente for pensar aqui na alternativa correta, é a alternativa de letra A aqui, ok? Vamos ao quarto exercício que vai trabalhar com a ideia de função exponencial. Vamos à leitura. A mitose é uma divisão celular na qual uma célula duplica o seu conteúdo, dividindo-se em duas, ditas células filhas. Cada uma dessas células filhas se divide, dando origem a outras duas, totalizando 4 células filhas. E assim, o processo continua se repetindo sucessivamente. Assinale a alternativa que corresponde corretamente à função que representa o processo da mitose. Então, ó, como é que funciona isso daqui? Eu tenho uma célula, de tal forma que esta célula ela vai se dividir em duas, certo? Quando eu tenho isso daqui, a gente fala que tem a etapa 1 aqui, ó, vou chamar, tá?
etapa 1, ou processo 1, tanto faz. Depois, cada uma dessas células, ela vai se dividir em duas aqui também, totalizando 4 células. Então aqui, ó, eu vou ter 1, 2, 3, 4, que eu vou chamar de etapa 2 aqui. E o processo continua. Depois aqui, ó, cada uma dessas células, elas vão se dividir aqui, totalizando 8 células, pois cada uma delas se divide em duas, certo? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí nós temos, nossa, o desenho ficou ridículo, mas tudo bem. Nós temos aqui a etapa de número 3. Então, se você olha para a função, todas as funções estão dependendo de x. Isso é o valor da etapa, ó. Aqui eu tenho, ó, x igual a 1, que é a etapa 1, x igual a 2, que é a etapa 2, x igual a 3, que é a minha etapa 3. Aí depois eu teria x igual a 4, etapa 4, e assim sucessivamente. O que está acontecendo? A quantidade de células é aqui, ó, a minha imagem. Então, nesse caso, na etapa 1, vou colocar fx mesmo para a gente conseguir enxergar um padrão, eu tenho 2 células. Na etapa de número 2, eu tenho 4 células. Na etapa de número 3, eu tenho 8 células. E isso é continuar, não é? Depois 16, 32 e assim sucessivamente. O que é importante a gente enxergar? Que eu tenho um padrão aqui, ó. Sempre de um para o outro, eu estou multiplicando por 2. Porque veja só, isso daqui eu consigo representar como sendo 2 elevado a 1. E isso daqui eu consigo representar como sendo 2 elevado ao quadrado. E isso daqui eu consigo representar como sendo 2 elevado ao cubo. Porque daqui para cá eu vou multiplicar por 2. O próximo eu multiplico por 2 também, que seria 2 elevado à quarta, que seria a etapa de número 4. Então veja que sempre aqui, ó, é 2 elevado a alguma coisa. Quem é essa coisa? A etapa que nós estamos trabalhando, ó. Certo? Por isso que na próxima etapa seria 2 elevado à quarta. Então a lei de formação é a seguinte: f de x, que é igual a 2 elevado a x. Essa é a lei de formação. Olha para as alternativas que eu estou colocando aí para vocês. A alternativa A eu posso descartar porque é x ao quadrado. Assim como a alternativa E eu também posso descartar porque ele está dando 2 vezes x. Eu fico entre a B, C e D. O que diferencia uma da outra é o domínio e o contradomínio. Então vamos fazer essa análise aqui, ó. O que é o domínio e o contradomínio de uma função? Que a gente fala aqui que é o conjunto A e o conjunto B, o conjunto de saída e o conjunto de chegada. Esse domínio são os valores que o x pode assumir. E pensando nisso, a gente já consegue matar a questão. Porque veja bem, esses valores de x sempre são números inteiros e positivos, ó. X igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, 4, 5 e assim por diante. Quem que é esse conjunto aqui? Esse conjunto, ó, se a gente for representar, são os números inteiros positivos, ou seja, eu excluo o zero. Voltando para as nossas alternativas, eu vou ficar com a alternativa de letra C, porque é o que representa ali o conjunto dos números inteiros, tirando o zero, e os números positivos aqui, né? Os naturais, excluindo-se o zero, tá bom? A B e a D a gente descarta porque a B está dando lá números inteiros, então ele está falando que aqui as etapas são negativas, e ali a D ele está falando que é os números reais, então pode aparecer lá tanto o número racional e irracional, por esse motivo a gente descarta, tá bom? Só confirmando aqui a alternativa de letra C como sendo a correta. Vamos à próxima questão. Nossa próxima questão vai trabalhar com a ideia de geometria espacial, falando tanto de poliedros regulares como volume de pirâmide. Vamos à leitura. Na molécula do metano, o átomo de carbono ocupa o centro de um tetraedro regular, em cujos vértices estão os átomos de hidrogênio. Molécula do metano, e ele representa ali o tetraedro. Considerando que as arestas L do tetraedro regular medem 6 centímetros e que a altura média h, que é 1/3 de L raiz de 6, assinale a alternativa que apresenta corretamente o volume desse tetraedro. Então, ó, eu fiz aqui a representação do tetraedro para ficar mais fácil da gente fazer algumas análises. A primeira que a gente tem é que esse tetraedro regular, ele é na verdade uma pirâmide. Então, quando ele fala volume do tetraedro, ele está falando aqui qual que é o volume dessa pirâmide. O volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. E aqui é importante você agradecer ao El,
Porque ele deu quanto que é essa altura aqui. Se ele não desse, tem como você determinar, mas dá muito trabalho, porque precisa lembrar lá o que significa um ponto notável num triângulo, o que é a ideia do triângulo equilátero e tudo mais. Então dá muito trabalho, mas tem como achar. Mas aqui é só agradecer o porquê que ela trouxe, tá bom? Então esse valor aqui, ó, eu tenho, é 1/3 de L raiz de 6. Quem que é L? L é a medida da aresta aqui que ele deu, que é 6, então eu só substituir aqui. Mas quem que é a área da base? Quando nós falamos de um tetraedro regular, a gente está falando lá de um sólido geométrico formado por 4 triângulos que são triângulos equiláteros, ou seja, todos eles possuem as mesmas medidas aqui. Se isso é um triângulo equilátero, quer dizer que essa base aqui, ela não foge à nossa regra. E a área da base é a área de um triângulo equilátero. E a área de um triângulo equilátero é dado pelo seguinte, ó. É o nosso L² raiz de 3 sobre 4 aqui. Com o tempo você acaba decorando essa fórmula, tá? Mas se você quiser, eu posso te mandar um videozinho explicando por que isso daqui é válido, tá bom? Então, eu sei que a área da base é isso, eu sei que a altura é isso. Eu tenho que substituir aqui. O que a gente faz então? Faz cada valor separado. Chegou aqui um passarinho que está gritando ali agora, né? Um bem-te-vi. A gente vai fazer cada um separado aqui, ó. E depois eu vou substituir o resultado, tá? Então vamos determinar aqui primeiro a nossa altura, ó. A altura é 1/3 de L raiz de 6. Então, ó, a altura vai ficar 1/3 do L, que vale quanto? Que vale 6 vezes o meu raiz de 6 aqui. Esse 6 eu posso dividir por 3, ó. E aí vai ficar 2 aqui e aqui vai ficar 1, o que não vai fazer diferença para nós esse 1. Então, a altura aqui, na verdade, é 2 vezes raiz quadrada de 6. Esse raiz quadrada de 6, eu vou separar ele como sendo aqui, ó, 2 vezes raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3 centímetros, porque depois isso vai ajudar a determinar o nosso volume. Então a altura, ó, é isso daqui. Eu vou pegar esse valor e substituir aqui depois. Agora vamos determinar a área da base, ó, a área do triângulo equilátero. L² raiz de 3 sobre 4, sendo L 6 centímetros ali. Então, ó, a área da base é dado por L² raiz de 3 sobre 4. Sendo assim, a área da base vai ficar, ó, 6² raiz de 3 sobre 4. 6² dá 36, não dá? Então aqui vai ficar a área da base, que é 36 raiz de 3 sobre 4. 36 sobre 4 dá 9. Então a área da base é igual a 9 raiz de 3 centímetros ao quadrado, e é o valor que eu vou substituir aqui então. Como eu sei que a altura é isso e a área da base é isso, então pega e substitui, ó. O volume vai ficar como? 1/3, lembra que tudo que tem ponta você vai dividir por 3, isso é válido para pirâmide e para cone, vezes a área da base que nós encontramos, que é 9 raiz de 3, vezes a altura que nós encontramos, que é 2 raiz de 2, vezes raiz de 3, certo? Primeira coisa é o seguinte, ó. Eu vou dividir 9 por 3 aqui, e aí vai ficar 3. E eu vou fazer o produto aqui, ó, de raiz de 3 vezes raiz de 3, que dá a raiz quadrada de 9, que é 3, tá bom? Então como é que vai ficar isso daqui, ó? Vai ficar 3, que foi da simplificação, vezes raiz de 3 vezes raiz de 3, que dá a raiz quadrada de 9, que é 3. Parece que ele tá aqui na janela, mas ele tá lá, só que tá tomando banho na piscina ali. Vezes 2, vezes raiz quadrada de 2. Então o volume aqui fica como, ó? 3 vezes 3, que dá 9. 9 vezes 2, que dá 18. 18 raiz quadrada de 2 centímetros cúbicos aqui, que é o nosso volume, tá? É muito importante você sempre lembrar dessa partezinha aqui, dividir por 3, porque se você não dividir por 3, ia dar um valor aqui que tem outra resposta, tá? Então sempre lembre-se, tudo que tem ponta, nesse caso, a pirâmide e o cone, quando você falar do volume, você vai fazer a área da base vezes a altura dividido por 3, tudo bem? Só colocando aqui a nossa alternativa correta, é a alternativa de letra B aqui, e aí a gente vai para o nosso sexto exercício. Vamos ao sexto exercício, que vai trabalhar com os poliedros regulares. Vamos à leitura. Leia o texto a seguir. Originalmente, os dados eram feitos de osso, marfim ou argila. Há evidências da existência dele no Paquistão, Afeganistão e noroeste da Índia, datando de 3500 a.C.
Os dados cúbicos de argila continham de 1 a 6 pontos, dispostos de tal maneira que a soma dos pontos de cada par de faces opostas é 7. Atualmente, além dos dados em forma de cubo, encontra-se dados em... Aí tem o cubo, tem um dodecaedro lá e tem também esféricos. Apesar de o formato esférico, ao ser lançado, o dado mostra pontos de 1 a 6, como se fosse um dado cúbico. Isso acontece porque, no interior da esfera, existe uma cavidade em forma de octaedro, na qual existe um peso que se aloja em um dos vértices do octaedro. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a propriedade dos poliedros regulares que justifica o fato de a cavidade no interior da esfera ser octaedra. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar, o dado convencional que a gente conhece é o dado aqui de um hexaedro, que a gente fala que é o cubo, que ele está numerado sempre de 1 a 6, não é? Ó, vamos tentar utilizar a propriedade lá. Ó. Sempre os valores opostos, eles dão 7, então aqui vai ser 6. Se eu coloco aqui o número 2, aqui vai ser, ó, desse lado aqui, né? Vai ser o número 5. Se eu coloco aqui na frente o número 3, lá atrás vai ser o número 4, tá? Eu tô falando dessa face aqui de trás. Tudo bem? Aqui é o número 4. Então a gente tem lá disposto de 1 a 6 em um dado hexaedro, que é o cubo convencional. A gente tem agora alguns dados que são esféricos. E ele disse que dentro lá tem um octaedro, que é o balão de festa junina que a gente conhece, tá? É formado aqui por 8 triângulos equiláteros entre si. Por que funciona isso? Porque a gente tem um chumbinho dentro aqui desse octaedro, que ele vai ficar nesses vértices aqui quando a gente lança lá aquela esfera, o chumbinho para aqui, o número que vai aparecer lá em cima é o valor oposto a ele. Por que isso funciona? Porque, ó, quando eu olho para esses números, eu tenho 6 vértices, ó. 1 e 6 aqui, vamos tentar colocar igual. Aqui fica o 2 e aqui vai ficar o 5. Aqui atrás nesse vértice vai ficar o 4 e aqui vai ficar o número 3. E ele quer saber qual das alternativas é a correta, porque vai justificar isso que está acontecendo aqui. Então vamos começar de baixo para cima. Por que será que a gente vai começar de baixo para cima, né? Então aparece aí para você a alternativa E. Vamos fazer a leitura, ó. O número de faces do octaedro é diferente do número de vértices do hexaedro. Então aqui ele está falando, ó, das faces desse cara e dos vértices desse cara. Ele está falando que é diferente, isso que caracteriza lá a gente colocar um octaedro dentro de uma esfera. Então as faces aqui, ó, são os nossos polígonos, não é? Eu já disse que tem 8 triângulos equiláteros, então tem aqui um total de 8 faces. Você pode contar se você quiser. O número de vértices são as pontinhas aqui, ó. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí eu tenho 8 vértices. Nem é por isso que caracteriza, né? Mas ele disse que era diferente e é igual, por isso que a gente descarta a alternativa de letra E. Vamos fazer a leitura da D aqui. O número de faces do octaedro é igual ao número de vértices do hexaedro. Beleza, o número de faces desse e o número de vértices desse, ele é igual. Mas é isso que caracteriza o porquê que a gente coloca lá um octaedro dentro de uma esfera? Não. Por quê? Porque a gente não utiliza as faces dos números aqui. A gente está utilizando os vértices do octaedro e aqui a gente não utiliza os vértices do hexaedro. A gente está utilizando as faces, que é onde está aparecendo o número. Então por isso que a gente descarta essa alternativa de letra D. Vamos à leitura da C. O número de arestas do octaedro é igual ao número de arestas do hexaedro. Então as arestas aqui, ó, são os lados do nosso polígono. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 aqui. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então eu tenho 12 arestas aqui. E aí do hexaedro ele está falando lá que eles são iguais. Vamos contabilizar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então eu tenho 12 arestas. São iguais? São iguais. Mas é isso que caracteriza lá o porquê dele ser octaedro? Não. Porque, de novo, o que está caracterizando o número de cada um? São os nossos vértices desse cara aqui e aqui são as nossas faces. Então é por isso que a gente descarta. Apesar de estar correta, não é isso que caracteriza lá, não é essa propriedade que está satisfazendo, porque a gente pode utilizar um octaedro e um hexaedro. Vamos a B. O número de vértices do octaedro é diferente do número de faces do hexaedro. Então, ó, o número de vértices desse,
ele está falando que é diferente do número de faces desse. Então vamos analisar. Número de vértices aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. E aqui a quantidade de faces é igual à quantidade de números que a gente tem, que é igual. Como ele disse que é diferente, na verdade isso é falso, porque elas são iguais. Só sobrando quem? A alternativa de letra A. O número de vértices do octaedro é igual ao número de faces do hexaedro. Então, ó, o número de vértices é igual ao número de faces. Beleza, mas é isso que caracteriza? Sim, porque, ó, onde está aparecendo os números aqui no dado esférico? Nos vértices do nosso octaedro, ó. Cada cara aqui corresponde a um número. E aonde está aparecendo os números aqui no nosso hexaedro, no nosso cubo? Nas nossas faces, ó. Cada face aqui vai corresponder a um número que a gente está trabalhando. Então, como o número de vértices é igual ao número de faces, e é isso que aparece os números em cada um, é por isso que essa alternativa de letra A é a nossa correta, tá? Toma muito cuidado, a gente analisou alternativa por alternativa. Tem alternativa que ela é correta, por exemplo, a alternativa D é correta quando ele cita lá que o número de faces do octaedro é igual ao número de vértices aqui do nosso hexaedro. Mas não é isso que caracteriza a propriedade de poder utilizar aquele dado esférico, tá? Então sempre tem lá, isso aí a gente chama de distrator, não é? Parece que é correta, apesar de estar correta, segundo o enunciado, não é o contexto que a gente está inserido. Então por isso que a alternativa A é a nossa certa aqui, ok? Vamos agora à nossa última questão, que vai trabalhar com a ideia de razão e proporção, porque nós vamos falar sobre escala. Vamos à leitura. A distância entre as cidades mineiras de Belo Horizonte e Montes Claros, em um mapa representado em escala de 1 para 7 milhões, é de 6,5 centímetros. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a distância real entre essas duas cidades. Então lembra lá, ó, quando a gente fala no conceito de escala, a gente está falando da razão da distância do mapa pela distância real. Ele quer saber quanto que é essa distância real, ele me dá essa distância do mapa aqui, que é 6,5 centímetros, e ele me dá a escala que ele está trabalhando lá, que é 1 para 7 milhões. Então vamos anotar aqui, que nós temos, ó, escala 1 para 7 milhões. Então fica 1 dividido por 7 milhões aqui, que é igual à distância do mapa, que ele deu, que é 6,5 centímetros, dividido pela distância real, que eu vou chamar de x. Este x que nós vamos encontrar, ele vai estar em centímetros. As respostas estão em quilômetros, então toma cuidado, porque no final você precisa realizar essa transformação. Multiplica cruzado aqui, ó, vai ficar que x é igual a 6,5 vezes 7 milhões aqui. Eu vou pegar aqui, ó, 6,5 e vou fazer vezes 70. Por que eu estou pegando um zero? Porque eu tenho uma casa decimal aqui e eu sei que isso vai me ajudar. Quando eu fizer essa multiplicação, vai ficar 455. Só que aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 zeros aqui. Então a gente adiciona esses caras, lembrando que isso está em centímetro. Beleza, como é que eu faço para transformar em quilômetro? Não lembro. Você vai utilizar o que você sabe do dia a dia. Você deve lembrar que 1 quilômetro é o equivalente a 1000 metros, que por sua vez 1 metro é o equivalente a 100 centímetros. Então, para sair do centímetro para o metro, eu divido por 1000. Depois que eu transformo por 100, desculpe. Depois que eu sair aqui do metro para o quilômetro, aí sim eu divido por 1000. Então veja só, quando eu dividir isso daqui por 100, vai sair esses dois zeros. E isso aqui vai ficar quanto? Vai ficar metro, ó, fazendo essa divisão daqui para cá. Como agora tá metro, o que eu faço? Eu vou dividir por 1000. E aí quem vai embora? Ó, vai esses três zeros aqui. Aí sim eu transformo isso para quilômetro. Tudo bem? Então a alternativa correta que nós temos aqui é a alternativa de letra D. E assim a gente encerra mais uma resolução, tá bom? De novo, vou pedir para você se inscrever no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com alguém que você conhece aí que vai prestar o vestibular da UEL ou algum vestibular do Paraná. Os cards que eu citei em aula estão todos aqui nessezinho. Espero vocês na próxima aula. Um grande abraço e que a força esteja com você.